Então, pessoal, aqui mais uma simulação usando o software Hydros. Dessa vez a gente vai fazer uma simulação de infiltração de água no solo, simulando aqui a infiltração de água através dos anéis concêntricos e estimar a velocidade de infiltração básica na VIB, né? Aqui só para demonstrar, né, que são os anéis. Esse teste aqui é importantíssimo para nós profissionais da área que fazem projetos, que faz projeto de irrigação, que da consultoria, enfim, principalmente em projetos de aspersão, pivô central e carretel, né? Por quê? Esse dado é importante para a gente definir a taxa de aplicação dos emissores, tá? Para evitar o que? Excesso de água durante a aplicação, né, que pode ocasionar empoçamento, escorrimento de água, certo? Então aqui, através desse teste dos anéis, que eu não vou explicar como que se faz, tem vários vídeos na internet mostrando como se faz isso, para quem não é da área ou está iniciando. Mas aqui a gente vai fazer uma simulação usando o software Hydros, né? A gente vai perceber mais ou menos isso daqui. Por que tem que ser dois anéis? Por quê? O anel externo é para garantir, né, uma frente de umidade, forçando que quando a gente adicionar água no anel interno, a preferência do fluxo da água seja vertical, tá? A gente vai ver isso aqui certinho aqui no software Hydros, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá aqui no software. Aqui a gente delimitou uma geometria de 1 metro de profundidade por 1 metro de largura e fizemos um domínio computacional delimitando aqui os anéis, né? Como se tivesse cravado aqui no solo a 10 centímetros, que é isso que deve ser feito na prática, tá? Então a gente cravou aqui o anel de 50 centímetros, né? Só para a gente entender. Vou voltar aqui um pouquinho. Ali é como se tivesse cravado esse anel externo aqui a 10 centímetros e o anel interno também a 10 centímetros. Está aqui, certo? Então a gente cravou o anel externo a 10 para garantir o infiltramento de água no solo, né? E também um anel interno. Importante para quem já fez esse teste, que eu já fiz também várias vezes, né? Para quem já é da área e já fez esse teste, ele é massivo, é cansativo, né? Demorado, 4, 5, 6 horas, depende ali. E já passou por isso, sabe o que eu estou falando, né? Mas enfim, então o anel interno, tá? Normalmente o padrão aqui é 50 de diâmetro, o externo, e 25 o interno, tá? E a gente vai fazer essa simulação aqui dentro do software. Bastante interessante porque é um solo que a gente cadastra aqui dentro do software. Aqui já é a malha, né? A malha que a gente fez o cadastro do solo usando os dados da curva de retenção de água, tá? Aqui já é os materiais, tá? A gente usou 4 materiais pré-determinados aqui em camadas. Aqui já é a frente, né, de condição aqui, né, dessa camada, onde nessa camada aqui a gente tem uma camada que está exposta à atmosfera. Aqui já são as camadas, né, que vão ser preenchidas com água, né, pelos anéis. E aqui no fundo aqui é drenagem livre, ok? Então eu já rodei aqui os resultados, né? Eu poderia mandar rodar novamente, mas demora um pouquinho aqui, uns 4, 5 minutos. É um pouco pesado essa simulação, mas a gente fez todas as configurações necessárias aqui para simular, tá? Então a gente já tem aqui os resultados, tá?
é o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho, velocidade. Olha só que interessante. Então a gente tem aqui o solo com uma umidade inicial pré-determinada. A gente faz isso daqui, ó, tá? Então a gente tem uma camada superior aqui que a gente considerou que está com 50 kPa, e na camada mais profunda, na capacidade de campo, 10 kPa. Então ele redistribuiu esse perfil de umidade, né? Aqui, só para demonstrar novamente, é como se eu estivesse vendo um perfil transversal, né? Um corte transversal, certo? Certo? E a umidade, né? Inicial aqui da camada. Tá aqui, tá? Umidade aqui em cima, ele redistribui essa umidade. E já vamos rodar os resultados, né? Então, o que a gente quer saber aqui é velocidade de filtração. Então a gente clica aqui em velocidade. Eu simulei aqui 240 minutos, tá? Então a cada minuto, ó, já começou a infiltrar. O interessante é o seguinte, ó. Por que a gente tem que usar dois anéis? Ó? Olha só, aqui já a gente começou a observar a importância disso. Aqui já é a água, né, infiltrando no anel externo. É uma frente de umidade, né, que tem que ser iniciada primeiro, antes de iniciar o teste na prática, né? Aqui usando o anel interno, porque a gente tem que garantir que aqui vai ter uma preferência de fluxo vertical, tá? É o anel interno que a gente pega as medições, né? É como demonstrado aqui, ó, nesse anel interno que a gente pega as medições, tá certo? Então com o passar do tempo, ó, a frente de umidade vai aumentando. Aqui a gente está mostrando já em velocidade, ó. A gente começou aqui com 2,5 milímetros por minuto, tá? A gente vê aqui essa frente de umidade aqui no anel externo, uma frente com a velocidade um pouco maior, de 0,4, ou seja, 4 milímetros por minuto, tá certo? Então o tempo, à medida que o tempo vai passando, essa frente de umidade ela vai aumentando, certo? Eu vou demonstrar aqui um outro, vou passar um pouco mais, a gente vê aqui a importância de realmente na prática. Por que tem que ser dois anéis? Para garantir que aqui no centro a gente tenha uma frente de umidade na vertical, tá? Vou passar mais um pouco aqui, a gente vai ver com o passar do tempo, né, a umidade aqui. No caso aqui a gente está mostrando velocidade, que a gente sabe a umidade é aqui, ó. Aqui a umidade, tá? Frente de umidade. Beleza? Então a umidade vai descendo e vamos embora. Eu gosto de usar essa visualização aqui, que são vetores, tá? Então vamos iniciar novamente aqui a simulação. Então, ó, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e assim o tempo vai passando. Aqui é importante, ó, a gente vê, ó, o anel externo, ó, vou checar um pouquinho mais. O anel externo, que é de 50, a frente de umidade, né, já está garantindo que quando eu tirar o saquinho, né, quem já fez o teste, a gente preenche o cilindro interno aqui com um saco plástico para garantir ali, quando a gente for iniciar, a gente já tem uma frente de umidade aqui no anel externo, tá? A gente retira aquele saquinho plástico e começa a adicionar água e começa as medições, daí não para mais, né, até estabilizar. Então, com o passar do tempo, olha a frente de umidade, né, aqui são vetores, mostrando esse preferencial de caminhamento da água aqui, tá? E aqui olha a setinha de escoamento na vertical, garantindo, né, que o teste está sendo bem feito, bem executado, ó. O tempo vai passando, a velocidade vai adicionar aqui o mouse aqui, já dá a velocidade em cada ponto, ó. Por exemplo, aqui é 0,25 centímetros por minuto. Aqui nesse ponto a gente tem 0,26, e vou passar o tempo, ó. Olha a frente de umidade, o tempo vai percorrendo, e esse é o sentido de caminhamento da água, né? Fazendo aqui o teste de
filtração usando os anéis concêntricos até 240 minutos, tá certo? Então chega um tempo que isso estabiliza, já estabilizou a velocidade. Se eu clicar aqui, ó, nesse ponto, ó, em torno de, vamos falar em milímetros, né? 1,7 milímetros por minuto, aqui 1,5, tá? Então, aqui eu consigo nesse gráfico daqui, ó, deixa eu ver se esse aqui vai dar, verificar de forma gráfica. Deixa eu voltar um pouquinho. Nesse eu acho que não dá. Tem que ser nesse daqui. Acho que sim. Isso. Então, ó, nesse gráfico, ó, aqui também é velocidade, mas aqui eu consigo ver com o passar do tempo, ó, a frente de umidade, né? E aqui o gráfico é de velocidade. Ela vai aumentando, né? É um pouquinho meio pesado para rodar e demonstrar, mas vai aumentando. Vou até o final aqui, ó. E o gráfico aqui do lado vai atualizar. Então ele começa assim, aqui já em velocidade, tá? Aqui em velocidade pela profundidade. Então chega um ponto que estabiliza em torno de 0,15 centímetros por minuto aqui nesse solo, tá? Em 4 camadas. Inclusive a gente consegue em resultados observar aqui a curva de retenção nas 4 camadas, tá vendo, ó? A curva de retenção eu posso editar aqui e dizer que na horizontal eu começo aqui do zero, eu prefiro dessa forma. Então aqui a curva de retenção de água nas 4 camadas nesse solo, tá? Não deu tanta diferença assim significativa, mas a gente fez em camadas, beleza? E interessante é o seguinte, que aqui a gente consegue visualizar esse mesmo resultado no Hydros 1D. Eu usei o 2D e aqui a gente consegue ver os resultados no Hydros 1D, tá, ó, com as mesmas configurações, né, o mesmo tipo de solo nas camadas, enfim. Então a gente vê aqui os resultados, ó. Deixa eu voltar aqui. E a gente vai conseguir aqui, ó, perceber. Deixa eu voltar. Aqui os resultados, ó, 240 minutos, beleza, certinho. Aqui a gente vai perceber, ó, esse dado bem bacana que nada mais é que aquele gráfico de velocidade de filtração, né? Ou taxa de filtração. Aqui é inverso, né? Tá de ponta cabeça, porque aqui é o tempo. Com o passar do tempo, que a gente simulou 240 minutos. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aumentar mais um pouquinho. Olha só, a gente simulou 240 minutos. Aqui é sinal negativo, porque está infiltrando, né? O Hydros trabalha com infiltração com sinal negativo. Com o passar do tempo, ó, a velocidade de filtração vai estabilizando até ficar estável, cara. Em torno aqui de 0,15 centímetros por minuto, tá? A gente pegar 0,15 centímetros por minuto, transformar em milímetros por hora, que é o número assim mais usual, né, em catálogos, vai dar 1,5 milímetros vezes 60, vai dar 90 milímetros por hora. É um solo que tem uma velocidade de filtração muito alta, né, 90 milímetros por hora. Então, pessoal, basicamente isso que eu queria mostrar. É uma simulação bastante interessante aqui, usando o software Hydros, né? Aqui vou fazer novamente para a gente ver essa frente de umidade, né? A importância da gente, quando for fazer esse teste em campo, realmente fazer da forma correta, porque através desses dados, né, que a gente vai escolher os nossos emissores, para a gente não ter um excesso de taxa de aplicação, não ter escorrimento superficial, não ter lixiviação, né, não tem empoçamento, tá certo? Então isso daí, ó, novamente, que legal, né?
Bem realístico o negócio. Então é isso daí, até a próxima.